gente, tudo bem? Vim trazer pra vocês a live do Consolador, né? 384. Deve-se provocar o desenvolvimento da mediunidade? Olha, polêmico esse, viu? Ninguém deve forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque neste terreno toda espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica mais humilde de todos. A mediunidade não deve ser fruto da precipitação desse ou naquele setor da atividade doutrinária. Por enquanto, em tal assunto, toda espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Então, gente, a gente não deve forçar a mediunidade, né? A gente não deve tentar ficar ali, ai meu Deus, quero abrir mediunidade, quero abrir, porque só vai abrir a sua mediunidade se você estiver preparado e se isso for uma coisa do seu organismo, né, da sua matéria, porque a glândula pineal tem que estar desenvolvida o bastante pra gente poder, né, desenvolver a mediunidade ostensiva. Se a sua glândula pineal não está preparada para receber uma mediunidade ostensiva, você não vai ter uma mediunidade ostensiva. E tá tudo bem, né? Você pode trabalhar pro espiritismo, pra espiritualidade e outras coisas, né? Então aqui os espíritos falam que não é necessário e não pode ficar forçando o desenvolvimento da mediunidade. Mas lembrando que existem os cursos de mediunidade, tá? Pra gente fazer nos centros espíritas, que ajudam a abrir a mediunidade para quem já tem a faculdade pré-existente no corpo físico, tá bom? Então, façam, que vai ser de muito bom grado, tá? Se vocês fizerem. E ajuda também a estudar, né? Porque a gente não pode ficar só querendo mediunidade, ver espíritos, ouvir espíritos e não querer seguir os preceitos morais de Jesus, né? O mais importante, gente, são os preceitos morais de Jesus, não é mais nada, entendeu? A gente tá aqui no espiritismo para seguir os preceitos morais de Jesus. E não pra querer ser médium, né? Os médiums são muito importantes no espiritismo, na espiritualidade, fazem um papel importantíssimo de ajuda para os outros, mas o mais importante é seguir os preceitos morais, tá bom? 136. Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Resposta. Os animais e os homens, quase selvagens, nos dão uma ideia de seres que agem no planeta sob determinação absoluta. Essas criaturas servem para estabelecer a realidade. Triste da mediunidade do mundo, da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser o legítimo cooperador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para sua alimentação e os escravizam os segundos para objeto de exploração grosseira, com exceções de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e sua ambição. Olha só. Fala aqui que os animais e os homens quase selvagens nos dão uma ideia de seres que agem no planeta de determinação absoluta, né? Porque nós, homens, homens, no caso, seres humanos, a gente meio que manda, entre muitas aspas, na Terra, porque a gente, como aqui fala no texto, a gente come os animais e faz os seres mais ignorantes de escravos, né? Então a gente acha que a gente manda no planeta Terra, sendo que a gente não manda, né? A mentalidade do mundo ainda está muito distante da fórmula do amor. Então, quando haver a fórmula do amor no planeta Terra, o que reger o planeta Terra for a lei do amor de Jesus Cristo e dos espíritos de luz, aí a gente, primeiro, não vai mais comer carne, né? A gente não vai comer mais nossos irmãos inferiores e nem fazer de escravos aqueles inferiores também, porque a gente também faz os mais inferiores de escravos, além de comer os animais, né? Eu, assim, particularmente, eu como carne, porque eu ainda estou numa evolução, num processo de evolução em que eu tenho que comer carne. A energia da carne é importante pra mim,
né? Tanto é que nesse livro mesmo, Consolador, tem uma questão que fala que a gente necessita da energia da carne, por mais que ela seja, por muitas vezes, ruim, a energia da carne, mas tem coisas boas também nela. E a gente tá numa evolução que a gente come carne, né? Mas vai chegar um tempo onde a lei do amor vai prevalecer, em que a gente não vai mais precisar comer carne, tá bom? Então, vamos pro próximo. O homem que guarda responsabilidades nos cargos públicos da terra responde no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir? Resposta. A responsabilidade de um cargo público, pelas suas características morais, é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Daí a verdade que a da vida espiritual, o depositório do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. Então, sempre, gente, os servidores públicos responderão pelas suas ordens expedidas pela autoridade nas tarefas da terra, tá bom? Então, eles têm muita responsabilidade sobre o que eles fazem, por mais que... Aliás, por que público, né? Porque é uma coisa pública que tem que servir ao público. Qual livro você está usando? O Consolador. Agora, 160. Os espíritos desencarnados se dividem igualmente nas esferas mais próximas da Terra em seres femininos e masculinos? Resposta. Nas esferas mais próximas do planeta, as almas desencarnadas conservam características que eram mais agradáveis nas atividades da existência material, considerando-se que alguns se perambulam no mundo com uma veste orgânica imposta pelas circunstâncias da tarefa a realizar junto às criaturas terrenas, retomam suas condições anteriores à reencarnação, então enriquecidas, se bem souberam cumprir os seus deveres no plano das dores e das dificuldades materiais. Dilatando, porém, a questão, devemos ponderar que os espíritos, como esses ou aqueles traços característicos, estão em marcha para Deus, purificando todos os sentimentos e embelezando as suas próprias faculdades, a fim de refletirem a luz divina, transformando-se, então, nesses ou naquelas condições, em perfeitos executores de desígnios do Eterno. Ou seja, gente, o texto quis dizer assim que os espíritos, eles têm características, muitas vezes, de homens ou mulheres, né? Mas eles não são em si homens e mulheres, eles são espíritos. Espírito não tem gênero, entende? Espírito não tem relação sexual. O gênero existe para a relação sexual, somente, né? Por isso que a gente tem homem e mulher para ter a reprodução na matéria. Mas os espíritos podem conservar aquelas características que foram para eles mais agradáveis no plano terreno, né? Das encarnações que foram mais agradáveis para eles. Então o espírito pode ter características de mulher, pode ter características de homem, pode ter características de povos que ele mais gostava de viver enquanto encarnado, né? Como cigano, japonês, brasileiro, mexicano, etc. Pode ser o que ele quiser, sabe? Como se interpreta o ciúme, 183. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? O ciúme, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, é um início de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo, dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muitos esforços. Na oração e na vigilância, de modo a enriquecer seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a cooperação da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações com largos reflexos nos dias do futuro. Então aqui fala que o ciúme é uma extrema característica de atraso espiritual, né? Como muitas outras características, como a maldade. O ciúme é um tipo, assim, mascarado de maldade, né? Ele tá envolvido com a maldade, como, né? Coisas ruins que vocês conhecem. É um tipo de
característica de um espírito que não é tão evoluído assim. Claro que todos nós estamos em evolução. Então, se você sente ciúmes do seu marido, do seu filho, do seu parente, do seu amigo, você está no caminho da evolução. Não se sinta mal por isso. Tente todo dia corrigir isso, sabe? Porque todos nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Então, a gente não poderia esperar ser perfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente já estava lá junto com Jesus Cristo, ou já estava lá em outras galáxias, tendo planetas para cuidar, sabe? Aí que a gente ia ser perfeito, não ia estar num planeta de provas e expiações. Então, se você tem ciúmes, você tem que, orar, você tem que se aperfeiçoar, fazer sua reforma íntima para tentar cessar isso na sua vida. Isso aqui é legal, viu? 256. Como interpretar a esmola material, ou seja, a caridade material? No mecanismo das relações comuns, o pedido de uma providência material tem seu sentido e sua utilidade oportuna, como resultante da lei do equilíbrio que persiste o movimento das trocas do organismo da vida. A esmola material, porém, é índice de ausência de espiritualização nas características sociais que fomentaram. Ninguém, de certo, poderá reprovar o ato de pedir e muito menos deixar de louvar a iniciativa de quem dá esmola material. Todavia, é oportuno considerar que à medida que o homem se cristianiza, iluminando suas energias interiores, mais se afasta de condições de pedinte para alcançar a condição elevada do mérito, pelas expressões sadias do seu trabalho. Quem se esforça nos bastidores da consciência retilínea, dignifica-se e enriquece o quadro de seus valores individuais. E o cristão sincero, depois de conquistar seus elementos da educação evangélica, não necessita materializar-se a ideia de rogativas da esmola material, compreendendo, esperando ou sofrendo, agindo ou lutando, nos esforços da ação e do bem. Há de receber sempre de acordo com suas obras e de conformidade com a promessa de Cristo. Então, gente, aqui tá falando que a esmola material ela é louvável, né? Não é digna de jogar pedras nela, né? Falar em quem dá esmola material, no caso, né? Falar, não, você tá dando esmola material, isso não funciona, isso não adianta. Que realmente, gente, uma verdade é que a esmola material, ela não vai mudar a condição expiatória da pessoa que recebe a esmola, tá? A pessoa que está numa expiação em que ela sofre necessidades de comida, de roupa, ela vai continuar naquela condição, ela recebendo esmola ou não, sabe? Então a esmola, ela faz mais bem para quem dá a esmola do que para quem recebe. Quem dá a esmola tá exercendo ali sua benevolência, sua caridade, né, interior. E a pessoa que tá recebendo ali no momento, só que logo depois os espíritos de luz, a espiritualidade superior, retira alguma outra coisa dela para ela sofrer no lugar da esmola que ela ganhou. Porque ela precisa passar por aquela expiação, né? A dificuldade é expiação e não pode ser cessada só com um ato de esmola, um ato de caridade, né? E aqui fala também que a esmola material um dia as pessoas vão passar a dar mais esmola, caridade moral do que material, porque a caridade moral é que muda. O Consolador fala isso, gente, o Livro dos Espíritos também fala. A caridade que mais ajuda, a caridade que muda mesmo a pessoa é a caridade moral, porque muda o interior, muda o que a pessoa realmente tem. Porque uma esmola que a pessoa recebe, aquele objeto, aquela comida, aquilo acaba. Aquilo não vai para você depois do túmulo. Agora, a caridade moral, que é aquele conhecimento, aquela palavra de afeto, de amor, isso sim vai para depois do túmulo, entende? Vamos fazer um último aqui então. 112. Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Resposta. As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, como esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação que é o Evangelho, e é um modelo de mestre que é a personalidade excelsa do Cristo. Então, as escolas elas podem fazer diversas coisas, ter diversos métodos de ensino, mas a melhor escola da vida é a escola do lar, tá bom? Que tem que ser sempre regada
na benevolência do evangelho, tá? A escola do lar sempre tem que estar regada no evangelho, tá bom, gente? Então, se você tem filho, se você tem filha, se você é pai ou mãe, né? Sempre passe os valores morais de Cristo pro seu filho, porque isso que importa. Isso vem antes da escola, que a criança vai, né? Na escola, aprende matemática, português, ciências. O evangelho vem acima, sabe? Porque é o evangelho que realmente muda, tá bom? A pessoa. Claro que é muito importante também aprender as outras coisas, mas o evangelho é o principal para uma boa educação no lar. E fala no Consolador que a melhor escola é a escola do lar, tá bom? Então é isso, gente. Eu fiz 7, como eu prometi. Espero que tenham gostado. Comentem, vão comentar aí, galera, o que acharam sobre o estudo. Qual foi a questão que mais gostaram? Se você está assistindo gravado, também comenta aí embaixo qual foi a questão que você mais gostou. Adorei todas as questões, foram todas importantes. Ai, que bom, fico feliz, viu? Fico feliz, gente, por terem gostado. Então é isso, 18 e 18. Os espíritos nos dando sinais de que está tudo certo. É isso, obrigado por assistirem. Um beijo e até a próxima.